Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui começando mais um vídeo e esse vídeo é muito legal porque é uma peça linda para batizado, para lembrancinha de batizado. Então hoje eu vou fazer junto com vocês essa mini mandala para lembrancinha de batizado. Eu trouxe aqui esses dois modelinhos com e sem pérola, porque só para mostrar, né, duas opções que dá para fazer e as possibilidades de acabamento são infinitas, né? Então, ao invés do cordão de São Francisco aqui, a gente pode, por exemplo, comprar um cordão de pérolas para colocar. Pode ser pérola nessa cor aqui branquinha, pode ser pérola nude, pode ser pérola colorida, pode ser algum acabamento em dourado. Então fica bem livre assim a questão de gosto mesmo do acabamento. Então a gente vai aprender a fazer hoje todo passo a passo para a confecção dessas mini mandalas. Essa que eu fiz com o disco de papelão de 7 centímetros, mas também a questão de tamanho vai de acordo com o gosto mesmo de cada um. Então, os materiais, né, que nós vamos precisar. Um pedaço, né, de papelão para cartonagem, esse aqui é o papelão cinza. Algumas pessoas conhecem ele como papelão roller, né? Esse é o de 2 milímetros. Então, esse retalho que eu tenho aqui dá para uma mandala, que é o que eu vou fazer aqui no vídeo com vocês. Vamos precisar de um pedaço de tecido, que eu optei por esse padrão azul aqui, é um batizado de menino, né? Mas também a questão do tecido é livre, dá para ser com rosa, se for menina dá para ser com detalhe em bege ou dourado, combinando mais com a paleta de cores de decoração de batizado, que normalmente predomina o branco, o nude e o dourado. Então vai do gosto de cada um. Vamos utilizar o cordão de São Francisco branco, que eu comprei, né, o branco. Vamos utilizar um aplique em acrílico espelhado com a pombinha do Espírito Santo. Esse meu aplique aqui, ele tem 4 centímetros de comprimento. Esse aqui eu comprei na internet. Vamos precisar de compasso. No papelão roller eu vou utilizar o lápis para riscar. E no tecido eu achei mais fácil utilizar essa canetinha, porque lápis é ruim de riscar no tecido, dá para ser caneta também. Quem não tem compasso em casa, dá para utilizar algum utensílio, uma tampa de algum potinho, alguma coisa que seja no tamanho desejado, né? Para fazer esse pingentinho aqui, eu vou utilizar quais materiais? Eu vou utilizar o mini tassel, esse aqui. Vou utilizar essa miçanga perolada aqui. Essa miçanguinha perolada aqui, uma dessa aqui. Vou utilizar essa miçanguinha aqui, ó, dourada. Ó, dourado, que é bem miudinha. E vou utilizar a pérola. Também na cor branca. Tanto essa aqui, ó, quanto a pérola são na cor branca. Quem optar pelo nude ou pelo azul ou rosa, enfim, existem pérolas de todas as cores hoje em dia, né? Aí é sempre bom ver os tons que combinam, né? Pelo menos o branco com o branco, o nude com o nude. Agora, o azulzinho, às vezes dá pra usar essa aqui azulzinha, essa aqui branca, né? Vai do que for o agrado de quem vai encomendar a peça.
E para finalizar, essas pérolas que aparecem aqui na frente, ó, essas pérolas que aparecem aqui na frente, é essa autocolante aqui, essa pérola autocolante aqui, ó, que eu utilizei, tá? Então, os materiais são basicamente esses. Ah, para colar o aplique, eu vou utilizar a cola instantânea, o aplique de acrílico espelhado. Esse aqui, vou utilizar a cola instantânea. E para colar as demais peças na mandala, eu vou utilizar cola quente e fita crepe, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu achei linda essa peça. E qualquer dúvida, deixe depois nos comentários, né? Quem gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Esse canal é um canal voltado para quem gosta de artesanato e toda semana eu posto um vídeo na sexta-feira confeccionando alguma peça. Se vocês que me assistem desejam algum produto específico, eu quero ver uma ideia de, sei lá, Nutella de luxo no tema Patrulha Canina. Sugiram para mim que eu tento desenvolver um vídeo para vocês do que vocês estão precisando, do que vocês estão querendo assistir, tá bom? Então, bora fazer, né? Vou baixar aqui o celular para a mesa para conseguir mostrar todo o processo de confecção da peça. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o círculo no papelão roller, né, ou papelão cinza, depende aí o nome do local que a gente compra. Como eu quero um círculo de 7 centímetros, eu vou medir 3,5 centímetros aqui no compasso. Então, mede 3,5 centímetros, aliás, aqui tá com 3. 3,5 e aí risca aqui no compasso o círculo. Não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo, ó, eu fiz 2 círculos. Aí agora eu vou recortar. Quem tiver aquele cortador circular, né, que parece um compasso também, só que com a lâmina de corte, como se fosse um estilete na ponta, facilita bastante para fazer esse tipo de corte aqui. Porém, eu não tenho. Então, eu tô fazendo na tesoura mesmo. Aqui já foi um. É bem duro de cortar esse papelão. Eu até nem consigo cortar muitos assim de uma vez só, porque vai forçando a mão, vai doendo e fica bem difícil de trabalhar. Eu fui fazendo aos poucos, vou fazer um total de 10 mandalas, né? Então são 20 círculos para cortar, aí eu fui fazendo aos pouquinhos. Então aqui eu tenho os meus 2 círculos de papelão, vou reservar eles. E agora, nós vamos cortar, marcar e cortar os círculos no tecido. Como eu vou revestir, eu vou fazer esse fuxico aqui, ó. Esse aqui. Como eu vou revestir o papelão, eu fiz o círculo de papelão com 7 de diâmetro, então eu vou fazer o tecido
com 10 de diâmetro, que é uma margem boa para revestir o círculo de papelão. Então, como eu quero 10 de diâmetro, eu vou medir 5 aqui na régua, que vai ser a abertura do meu compasso. 5. E aí, eu vou riscar aqui no tecido. Então, como eu marquei 5 no compasso e fiz o círculo, meu círculo tem 10 centímetros de diâmetro. E aí, agora eu vou cortar. Vou cortar esses 2 círculos de tecido. Uma dica importante que eu vi em vários vídeos já de artesanato e eu tô seguindo é de tentar manter assim uma tesoura só para cortar tecido e outra tesoura para cortar papel, papelão, essas coisas. Porque realmente não dá muito certo usar a mesma tesoura. Então, essa aqui é a minha tesoura de cortar tecido. Esse círculo de tecido também, se ele ficar um pouquinho menor que 10, um pouquinho maior que 10, não tem problema, porque quando a gente faz o fuxico, né, boa parte dele vai ficar por baixo. Então, pequenas variações no tamanho, eventualmente até no formato dele, não alteram o produto final. Mas essa proporção de 7 para 10, 7 é o círculo de papelão para 10 no de tecido, fica uma proporção bem boa de trabalhar na hora de costurar o fuxico. Pronto, então terminei de cortar os meus 2 círculos de tecido, que agora eu vou costurar para fazer o fuxico. Então, eu vou fazer um aqui com vocês, porque eu já tenho um outro pronto ali, para começar a montar a mandala. Eu gosto de usar a linha dupla, né, dobrada. Por quê? Porque para fechar o fuxico, a gente precisa forçar ele, né? Então, eu acho que se colocar a linha simples é capaz dela arrebentar. Então, aqui, ó, eu coloco... Deixa eu ver se eu acho a câmera. Ó, eu coloco ela dupla pela agulha. Ó, tá vendo aqui, ó, que ela... Ó, tá vendo que ela tá dupla? Coloco ela dupla, que daí no final das contas ela vai ficar quádrupla. Porque daí eu vou dar um nozinho aqui antes de costurar. Então, é como se ela tivesse 4 linhas passadas ali pela linha, né? Como que a gente vai fazer o fuxico? Vou começar enfiando a linha no tecido que fica por dentro, né? No avesso, então, do tecido. Então, enfia a linha e vai... Peraí. Ó, enfia a linha e vai indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando,
Vai fazendo tipo um franzido. Não precisa fazer pontos muito próximos, mas também é bom não dar tanto espaço entre um ponto e outro. Fez vários assim, aí o que a gente vai fazer? Puxa. Ó, quando a gente abre, ele tá como se fosse um alinhavado, assim, ó. E aí a gente vai fazer isso em toda a volta do tecido, ó. Vai, volta. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ó. É bem facinho de fazer, rapidinho fica pronto. Agora eu tô chegando aqui no final. Cheguei no meu ponto de partida, todo o meu círculo, ó, alinhavado. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar meu círculo de papelão, botar aqui no centro. Deixa eu ver aqui. E aí, ó, eu vou pegar aqui a linha que tá na agulha e a outra ponta da linha. E vou ir puxando para ele fechar ao redor do papelão. Eu sempre gosto de virar e olhar do outro lado, porque às vezes fica uma ruguinha ou outra que a gente tem que estar esticando. Mas no geral é isso. Fechou o fuxico, o que a gente vai fazer? Dar 2 nós. Então, dei um nó bem firmezinho. Venho, dou outro nó. Pronto. Agora é só cortar o excesso de linha que tem aqui, ó. E tá pronto o nosso fuxico, tá? Eu vou trabalhar a partir de agora com esse fuxico aqui que eu já tenho pronto, que eu fiz ontem. Depois eu termino esse aqui. E aqui a gente tem o nosso modelinho. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer o nó que vai acima da mandala e preciso fazer isso aqui, ó, o pingentinho preso no cordão de São Francisco, que é o que vem aqui abaixo da mandala. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu preciso pegar o meu tasselzinho e retirar esse anelzinho de metal que tem nele. Daí eu tenho que procurar aqui aonde tá a emenda desse anel douradinho. Achei. Vou pegar meus 2 alicates esses alicates de bijuteria e abrir. Ó, como é que ficou? Aberto. Aí, a gente vai retirar o coisinha. Levantou um fiozinho aqui, o que eu vou fazer? Para não ficar feio, eu vou cortar. Eu sou muito cri-cri com acabamento, ó. Tinha levantado um fio, ainda tem uma pontinha ali, mas essa aqui vai esconder agora quando eu montar o pingente. Montar esse pingente é a coisa mais fácil. Então, agora a gente vai fazer
A gente já tirou aqui o anel dourado do tassel. E agora a gente vai montar o pingentinho. Então, passa essa dobra da linha pela agulha. E deixa assim, ó, bem longe da agulha essa dobrinha. Pega o tasselzinho, no mesmo local onde estava a argolinha aquela dourada que eu tirei, eu vou passar a agulha. Aí vem até quase a ponta aqui, ó. Deixa ele bem na pontinha. E a gente vai passar aqui, ó, por dentro. Ó, tá vendo aqui? Passa por dentro e puxa. Que é pra ele dar firmeza depois pra pérola. Aí a gente vai pegar uma pérola, passar aqui na agulha, uma miçanguinha dourada, ó, essa aqui, a grande, outra miçanguinha dourada e outra pérola. Aí desce tudo e formou já, ó, o pingentinho. Tirei a agulha. Aí, o que eu vou fazer? Com a fita crepe, eu vou prender... Não vou prender não. Eu vou prender primeiro no cordão de São Francisco. Deixa eu ver o tamanho desse cordão aqui que a gente precisa. 25. Então, eu vou pegar aqui o meu cordão, vou cortar os 25 centímetros. Pegar o meu cordão. Nem precisava ter tirado a agulha, na verdade. Vou cortar um pouco dessa linha. Vou passar aqui na agulha de novo. Aí, ó, eu dobro pra ver mais ou menos onde que tá o meio dele. E aí, passa assim, ó, no meio do cordão, entre uma cordinha e outra, que ele é composto de 3 cordinhas entrelaçadas, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai prender o cordão de São Francisco aqui. Então, a gente precisa amarrar. Então, passa no meio e depois cada um vê o melhor jeito de amarrar aqui. O importante é que ele fique firme no cordão de São Francisco, tá? Ó, já tá bem firmezinho aqui. Que é só pra ele depois, na hora da gente prender na mandala, ele não ficar escapando. Então, ele já tá firmezinho aqui. Esse meu aqui tem um padrão quadriculado, então tem que ver se eu vou querer usar ele assim, na diagonal. Eu preferi usar na diagonal. Então, eu vou prender com a fita crepe agora.
ele ficar assim. Daí ele já tá posicionado depois aqui na posição que a gente vai prender assim, ó, quando juntar as duas partes, tá? Aí prende assim. Por trás ele ficou assim, tá? Agora vem uma parte que às vezes dá trabalho, que é fazer o nó. Pega um pedaço, eu gosto de trabalhar com um pedaço grande aqui, eu peguei tipo uns 15 centímetros. Vou medir nesse nozinho pronto que eu já tenho aqui. Por que que o nó às vezes dá trabalho? Porque às vezes até a gente acertar o nó que a gente fez dias depois, como é esse caso hoje aqui, vamos ver se não vai dar problema. Então, eu meço um no outro, né, que é o tamanho que eu quero conseguir. E pelo que eu lembro, esse nó que eu fiz, como é que eu fiz? Deixa um lado livre, enrola o outro, ó, passa o outro ao redor e depois passa por dentro. Então, um lado do cordão, e não é isso que eu fiz, não. Deixa eu ver como é que era. Ó, viu? Eu falei que às vezes a gente não lembra como fazer esse nó. Uns 3 dias atrás que eu fiz das outras peças e deixei para fazer esse pro vídeo, né? No dia que eu fosse gravar. E agora eu não tô conseguindo fazer. Vamos ver se eu vou acertar aqui. Acho que deu. Então, como é que eu fiz? Eu segurei um lado do cordão livre, reto, e fiz um nó com o outro lado do cordão na volta daquele que ficou reto. Passei uma vez ao redor completo e passei por dentro dele mesmo. É como se eu tivesse feito um nó normal e prendido uma parte do cordão. Vamos ver se eu consigo fazer um outro de uma forma mais explicativa. Então, assim, ó, por exemplo, a gente tem aqui 2 pedaços de cordão. Esse aqui tá livre, reto. Esse aqui, ó, faz uma volta completa nele. E aí, ó, passa por dentro desse que deu a volta completa no outro. E aí vai puxando, ó. É isso aí que eu fiz. Acho que ficou mais fácil de entender. E aí essa altura vai regulando, né, na hora de montar o nó. Eu achei esse nó bem bonito para mandala. Acho que ficou bem bonito, tá? E é isso. Então, a gente vai agora prender o nó. Vou ligar aqui a cola quente, que eu não liguei ainda. Eu esqueci. Então, agora que a minha cola quente esquentou, né? O que tá faltando? A gente montar a mandala. Então, eu vou prender o nó que eu acabei de fazer. O nó, gente, vai ter, ó, um lado dele fica reto e o outro lado fica com nó. Eu optei por deixar o lado que aparece o nó pra frente, porque eu achei mais bonito do que o lado reto. Porém, mais uma das decisões que são gosto pessoal, tá? Então, eu vou botar a cola quente aqui em cima para prender o nó. Então, tem que cuidar para prender na posição certinha.
Eu gosto de sempre dar uma olhada assim se está bem alinhado o nó com o pingente, né? Então eu colo e viro ele pro lado que ele vai ficar depois, para ver se não ficou torto, nada do tipo. E aí, colado o nó, eu vou colar o outro fuxico. Então, eu passo bastante cola aqui no meio, nas bordas. Bastante assim, que vai ser suficiente para colar sem desperdiçar, sem extravasar a cola, né? Deixa eu só ver a posição aqui do desenho, na diagonal ficou. Então, aqui, ó, passei bastante cola e colei, tá? Eu gosto de pressionar bem, ele ficar bem juntinho. Ó, como que ele fica na lateral, sem o acabamento. Com o acabamento, olha como ele vai ficar. Então, colada essa parte, agora é hora da gente firmar esse cordão de São Francisco aqui. Então, primeiro, a gente vai colar aqui na base. E aí, nessa hora, tem que cuidar muito para colar bem alinhado o pingente com o nozinho, né? Para depois, quando ficar suspenso, ó, ficar retinho. E aí, vai passando cola e vai colando o cordão de São Francisco. Pode dar uns espaços sem cola, não tem problema. E muito cuidado para não passar cola demais, porque senão ela fica muito aparente. Mesmo essa cola que eu tô usando, que é a cola transparente, se ficar cola aparente sobrando, fica feio. Não é um acabamento legal. Chegando aqui em cima, a gente precisa cortar o excesso, né? Ai, meu Deus, cheio de fiapo de cola. Então, a gente mede a medida que a gente vai precisar ainda e corta o excesso. Antes de botar a cola, confere para ver se ficou o tamanho certo. Bota a cola. E eu gosto de sempre pegar alguma coisa mais de ponta para ajustar ele aqui no final. Ó, às vezes fica um deles meio solto, começa a desfiar. Então, o que que eu faço? Eu puxo ele para fora e coloco um pinguinho de cola. O cordão de São Francisco, ele é lindo, mas ele é bem difícil, assim, de fazer acabamentos com detalhes por causa disso. Ele começa a desfiar. E aí não fica tão legal. Vou esperar secar a cola aqui pra ver como é que vai ficar. Já tirei um excessinho de cola, eu vou tirando aos pouquinhos o excesso de cola. Sem puxar demais para ele não desfiar mais ainda do que ele já tava. Daí a própria cola faz o acabamento. Vou cortar aqui o excesso do outro lado.
É a mesma coisa, passa cola. Aí começa a colar e aí a gente vê a necessidade de botar às vezes mais um pouquinho de cola para colar o que tá desfiando, o que tá soltando. Tiro os excessos, né, os fiapos de cola quente. E aqui a gente já tem a nossa mandala semi-pronta. Agora é a hora da gente colar o nosso aplique, né? Então, tem que tirar a película dele. Todo aplique em acrílico espelhado vem com película. E eu gosto de usar no acrílico a cola instantânea. Mesma coisa, eu passo quantidade generosa para não soltar depois. E ao mesmo tempo uma quantidade que não vá extravasar. E aí coloca aqui no centro. E pressiona. Parece que tem um relevo aqui. Um pedaço de cola instantânea endurecida, ó, e não deu certo. Aí eu tirei e agora tá bem certinho. Toda a superfície do acrílico colando. Se eu optasse pela mandala sem o acabamento de pérolas, a mandala está pronta. Agora, se eu optar pela mandala com acabamento em pérolas, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar a pérola aqui. Peguei a pérola aqui, aquela autocolante. Aí eu escolho um local, né, para começar. E vou organizando as pérolas, ó, ao redor da mandala. E até sobrou uma pérola aqui que eu vou ter que cortar fora. Ai, meu Deus, o negócio não descola do meu dedo. Pronto. Tá feita, pronta a mandala. Espero que todos tenham gostado do vídeo. É uma ideia de lembrancinha, né, que com materiais não tão difíceis de encontrar. A execução super tranquila, não exige nenhum tipo de maquinário, de equipamento, nada disso. Então, eu achei super fofa
quando eu vi essa ideia e resolvi reproduzir. Então, esse foi o vídeo dessa semana. Semana que vem tem mais, gente. Não se esqueçam de deixar o like, quem gostou do vídeo. Não se esqueçam de divulgar o canal. Meu canal é novo, não tem nem um mês ainda. Mas eu tô adorando essa rotina aí de produzir vídeos e divulgar técnicas para desenvolvimento de artesanato. É isso. Tchau, pessoal!